Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Julián Álvares no Atlético de Madrid, deixando o Manchester City. Vamos falar sobre isso? Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal e vir aqui embaixo no primeiro comentário fixado desse vídeo, clicar no link que está lá, cai direto na sua loja de baixar aplicativos aí do seu dispositivo e você baixar o app do SofaScore. O que é o SofaScore? Melhor aplicativo à disposição no mercado para você ter estatísticas de futebol de tudo que é tipo, resultados em tempo real, classificação em tempo real, tudo que é importante para você acompanhar o seu time, acompanhar o futebol, tem lá no SofaScore. Quanto eu vou pagar por isso? Nada. Você não paga nada. É totalmente de graça. Só vir no primeiro link, no primeiro comentário que está aí, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Vou usar informações do SofaScore nesse vídeo, porque é o aplicativo que eu uso para o meu trabalho. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, porque o Guardiola deu uma entrevista coletiva antes da disputa da Supercopa da Inglaterra, entre o City e o United, e aí, logicamente, ele foi perguntado sobre Julián Álvares. E, na resposta dele, o Julián Álvares não teve... O Guardiola não teve meias palavras. Ele falou claramente que o Julián Álvares vai sair do Manchester City. Ele falou isso que está aqui. Em primeiro lugar, quero expressar minha gratidão ao Julián, ganhamos tudo, sua contribuição foi enorme, o time gostava demais dele pelo seu comportamento, mas se quer enfrentar um novo desafio, não há problema. Desejamos o melhor, aprendi muito com ele e espero que possa encontrar o que buscava, disse Guardiola. Depois ele voltou a falar sobre o tema. Por quê? Porque, para quem não acompanhou, o Guardiola e o Julián Álvares trocaram meio farpas pela imprensa durante o período em que o Julián Álvares estava a serviço da seleção argentina na Olimpíada de Paris. Num primeiro momento, o Julián Álvares disse que realmente queria jogar, que não estava satisfeito com o tempo de jogo dele e que quando ele voltasse ao Manchester City ele ia conversar com o Guardiola. O Guardiola, lá nos Estados Unidos, na pré-temporada do City, foi perguntado sobre isso e ele falou, ele quer conversar? Tá bom, se ele quer conversar, a gente vai conversar, manda os empresários dele virem falar com o clube, meio que dizendo que não ia ser um empecilho para o Julián Álvares sair. Meio que deixou a entender, se o Julián Álvares quer sair, ele pode sair. Essa foi a questão. Logicamente que, em paralelo, estava correndo ali uma negociação entre os empresários do Julián Álvares e a direção, o departamento de futebol do City, e ainda não é oficial, mas o que tudo indica é que o Manchester City e o Atlético de Madrid entraram em acordo para uma operação de 80 milhões de euros, na casa de 80 milhões de euros, entre uma boa parte fixa e alguma parte variável, para o Julián Álvares deixar o Manchester City e ir para o Atlético de Madrid. Então, teve essa troca de farpas e depois o Guardiola falou sobre isso, sobre o que motivou o Julián Álvares querer sair e sobre essa troca de farpas. O Guardiola falou isso aqui. Não sei a razão, mas me disse que quer um novo desafio, que sente que é o que precisa fazer. Na temporada passada, jogou muitas vezes, em alguns momentos, com o Haaland, mas entendo que em certos momentos não jogou. Muitas vezes o clube que tem a decisão final, mas disse que os contratos podem ser rompidos. Se não está feliz, por que deveria estar aqui? Ele acredita que seu período deve terminar, então está tudo bem. Os clubes chegaram a um acordo e isso é tudo, disse o Guardiola, que lembrou em um outro momento que na temporada passada o Julián Álvares foi um dos jogadores que mais tempo em minutos jogou na Premier League, mas, e é verdade também, que em alguns jogos importantes ele ficou fora. Essa foi a questão aí do Guardiola na entrevista coletiva do Manchester City, prévia da decisão da Copa da Inglaterra. Como é que eu vejo isso? Eu vejo o seguinte, essa negociação, do jeito que está aí, é boa para todo mundo. Por que é boa para todo mundo? Primeiro, vamos analisar para o Julián Álvares. O Julián Álvares está num time que vai sempre brigar pelos títulos, ou pelo menos com esse núcleo, vai sempre brigar pelos títulos, que é o Manchester City. Ganhou a Premier League, ganhou mais uma Premier League, foi semifinalista da Champions
caindo nos pênaltis para o Real Madrid, então poderia facilmente estar na final e poderia ter sido campeão de novo, e perdeu a final da Copa da Inglaterra para o Manchester United. Então o City sempre, e na temporada anterior, a primeira dele com o time, ele fez uma tríplice coroa. Então ele está nesse patamar. Se ele entende que já cumpriu a missão dele no City, que talvez eu tivesse uma visão diferente, mas se ele entende que, já cumpriu a missão dele com o City, e 2, ele quer jogar mais minutos, sair é uma ótima opção, sair é a melhor opção, e ele sai para um time como o Atlético de Madrid, que é um time competitivo, é um time que briga na parte de cima do seu campeonato espanhol e é um time recorrente de Champions League, e vai para um time em que ele será a principal força ofensiva da equipe. Ainda mais agora com o Atlético de Madrid vendendo o Morata foi negociado com o Milan, mais ou menos 13 milhões de euros, o Atlético de Madrid precisa de um centroavante, precisa de um jogador que possa responder em gols. Então, para o Manchester, pensando com a cabeça do Julián Álvares, é ótimo. Pensando com a cabeça do Manchester City, partindo do princípio que o jogador pediu para sair, partindo do princípio que o jogador queria sair, o Manchester City vai conseguir uma bela quantia com a venda do Julián Álvares. Porque o Julián Álvares chegou ao Manchester City 2 anos atrás e o City pagou ao River Plate 21 milhões de euros. 21 milhões. Está saindo agora num pacote de 80 milhões de euros. Então você ficou com o jogador 2 temporadas, teve benefícios do que o jogador produziu em campo, e o Julián Álvares produziu bastante no Manchester City. No Manchester City, o Julián Álvares tem 103 partidas, 36 gols e 18 assistências. Então, assim, é uma boa produção para um jogador que é reserva. O Julián Álvares nunca foi titular do time do Manchester City. Reserva, ele produziu 36 gols e 18 assistências. É uma ótima produção. E ainda o vendeu com uma valorização simples de 60 milhões de euros. Para o Manchester City, excelente. E pro Atlético de Madrid, também excelente. Você recebe um jogador que na temporada passada, e aí eu vou aqui ao SofaScore, na temporada passada ele teve esses números aqui: 40 jogos, 32 como titular, 18 gols, 12 assistências, 100 minutos para participar dos gols, considerando acréscimo a cada participar de gols, considerando acréscimo a cada jogo, ele participa de um gol. Na temporada passada participou de um gol. A cada vez que ele entrou em campo, na média, ele participou de um gol. 100 minutos para cada participação. 102 finalizações, 88 passes decisivos, ou seja, passes que geraram oportunidade de gol, e uma nota média no SofaScore 7,5. Aqui o mapa de calor, você vê que ele transitando bem por toda a zona de ataque, né? Por toda a parte da frente ali. Então o Atlético de Madrid pega um cara que, se precisar ser goleador, se precisar trabalhar na construção, pode trabalhar. Vale lembrar, quando o Guardiola diz que na temporada passada ele jogou muitos minutos na Premier League, em muitos minutos ele não substituiu o Haaland, ele substituiu o De Bruyne. No começo da temporada, ou a primeira metade da temporada passada, de agosto de 23 até o final de 23, ele jogou na posição do De Bruyne, porque ele pode fazer esse trabalho. Ele não é um meia, mas ele pode desempenhar aquele papel do atacante que sai da área, atrai o zagueiro, recebe a bola, distribui, dá um passe em profundidade, então ele pode fazer esse papel. Então o Atlético consegue um jogador jovem, um jogador goleador, um jogador que participa muito do jogo, um jogador que tem praticamente uma participação em gol por jogo na temporada passada. Então você consegue um jogador dessa qualidade por um valor, em termos de mercado, relativamente bom, né? Hoje qualquer um custa 70 milhões, você está contratando um jogador vitorioso, jovem, com qualidade, com faro de gol, por 80 milhões. Não é barato, mas também está longe de ser caríssimo. É um bom valor,
e aí nisso tudo fica bom para todo mundo. Tem que ver o que o City vai fazer para repor o Julian Álvares, né? O Haaland é um jogador que na temporada passada se machucou, é um jogador que exige demais do físico, então vamos ver o que até o próprio De Bruyne, né, considerando que o Julian Álvares jogou na posição do De Bruyne boa parte da temporada, o próprio De Bruyne se machuca também, tem que ver o que o City vai fazer, mas no geral acho que a operação é boa para todo mundo. Eu, Vitor Sérgio, não sairia do City agora, mas já que o Julian Álvares quer sair, quer mais minutos, já ganhou tudo que podia ganhar com o Manchester City, acho que no final foi bom para todo mundo. E você, o que você acha? Foi bom para todo mundo? Teve algum vencedor? Quem foi o vencedor? Atlético de Madrid, trocando, entre aspas, Morata por Julian Álvares, trocando porque Morata saiu, Julian Álvares chegou. Então, foi o Atlético de Madrid? Foi o City? Pegar 80 milhões por um jogador que não é titular? Foi o próprio Julian Álvares? Quem foi o ganhador? Ou ficou bom para todo mundo? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. Muito obrigado pela sua audiência aqui e baixa o app do SofaScore. Aqui, ó, primeiro comentário. Vai lá, clica, baixa e faz o download que você me ajuda também. Um abraço, tchau.